Jeremias 26. No princípio do reino de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra, dizendo: assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mando que lhes fales, não omitas uma só palavra. Bem pode ser que ouçam, e se convertam cada um do seu mau caminho, para que eu desista do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes: pois assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, e para ouvirdes as palavras dos meus servos, os profetas, que eu com insistência vos envio, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, a Jeremias, anunciando estas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Porque profetizaste em nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade ficará assolada e desabitada? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias, na casa do Senhor. Quando os príncipes de Judá ouviram estas coisas, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor enviou-me a profetizar contra esta casa, e contra esta cidade, todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e o Senhor desistirá do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza que, se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós, para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor, nosso Deus, nos falou. Também se levantaram alguns dos anciãos da terra, e falaram a toda a assembleia do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo Judá. Antes não temeu este ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor, e não se arrependeu o Senhor do mal que falara contra eles, mas nós estamos fazendo um grande mal contra as nossas almas. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Simaías, de Quiriate-Jearim, o qual profetizou contra esta cidade, e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E quando o rei Jeoaquim, e todos os seus valentes, e todos os príncipes, ouviram as palavras dele, procurou o rei matá-lo, mas quando Urias o ouviu, temeu, e fugiu, e foi para o Egito, mas o rei Jeoaquim enviou ao Egito certos homens, Eunatã, filho de Elpor, e outros com ele, os quais tiraram a Urias do Egito, e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que o matou à espada, e lançou o seu cadáver nas sepulturas da plebe. Porém Acão, filho de Safã, deu apoio a Jeremias, de sorte que não foi entregue na mão do povo, para ser morto. Jeremias 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim me disse o Senhor: faze-te brochas e canzis e põe-nos ao teu pescoço. Depois envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que são vindos a Jerusalém a ter com Zedequias, rei de Judá, e lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: assim direis a vossos senhores: sou eu que, com o meu grande poder e o meu braço estendido, fiz a terra com os homens e os animais.
que estão sobre a face da terra, e a dou a quem me apraz. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. Todas as nações o servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que venha o tempo da sua própria terra, e então muitas nações e grandes reis se servirão dele. A nação e o reino que não servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e que não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, punirei com a espada, com a fome, e com a peste a essa nação, diz o Senhor, até que eu os tenha consumido pela mão dele. Não deis ouvidos, pois, aos vossos profetas, aos vossos adivinhadores, aos vossos sonhos, aos vossos agoureiros, aos vossos encantadores, que vos dizem não servireis o rei de Babilônia, porque vos profetizam a mentira, para serdes removidos para longe da vossa terra, e eu vos expulsarei dela, e vós perecereis. Mas a nação que meter o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia, e o servir, eu o deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras metei os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia, e serviu, a ele e ao seu povo, e vivei. Porque morrereis tu e o teu povo, a espada, de fome, e de peste, como o Senhor disse acerca da nação que não servir ao rei de Babilônia. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem não servireis ao rei de Babilônia, porque vos profetizam a mentira. Pois não os enviei, diz o Senhor, mas eles profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora, e venhais a perecer, vós e os profetas que vos profetizam. Então falei aos sacerdotes, e a todo este povo, dizendo assim diz o Senhor: não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, pois eles vos profetizam a mentira. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia, e vivei. Porque se tornaria esta cidade em assolação? Se, porém, são profetas, e se está com eles a palavra do Senhor, intercedam agora junto ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém, não vão para a Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas, e do mar, e das bases, e dos demais utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para Babilônia a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim pois diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém para a Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir, e os restituirei a este lugar. Jeremias 28. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou, na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Dentro de 2 anos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia, eu os tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque hei de quebrar o jugo do rei de Babilônia. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes, e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse pois Jeremias, o profeta: amém, assim faça o Senhor, cumpra o Senhor as tuas palavras, que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor, e todos os do cativeiro, de Babilônia para este lugar. Mas ouvi agora esta palavra, que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitos países e contra grandes reinos, acerca de guerra, de fome e de peste. Quanto ao profeta que profetuar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, então será conhecido que o Senhor na verdade enviou o profeta.
Então o profeta Ananias tomou o canzil do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: Isto diz o Senhor, assim dentro de 2 anos quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi seu caminho. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois de ter o profeta Ananias quebrado o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai, fala Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor: jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro, pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia. E o servirão, e até os animais do campo lhe dei. Então disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fazes que este povo confie numa mentira. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque pregaste rebelião contra o Senhor. Morreu, pois, Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Jeremias